Olá, aluno, bem-vindo mais uma vez. Na aula passada falamos da guia design, agora falaremos, será a nossa 17ª aula de animações, tá? Falei que na guia design, ela é uma guia chave do PowerPoint. Vou até fazer aqui uma observação. Guia chave do PowerPoint, tá? Do PowerPoint. Para layout, né? Para layout. E assim como a guia animações vai ser uma guia chave do PowerPoint para, o nome já diz, né? Animações, né? Não tem muito o que explicar aqui, lógico que são animações. Então ela vai te permitir, assim como a guia design, tá? Nos permitiu ter uma facilidade para criar um bom design, um bom layout para coisa, a guia animações vai nos permitir criar animações, tá? Entradas de objetos, entrada de caixas de texto, entradas de slide, tá? Transições entre um slide e outro, ok? Inserção de sons, tá? Quando entra um slide ou quando entra um objeto, ok? Na guia animações eu vou trabalhar com parte dela aqui no módulo básico e outra parte, tá? Mais, vou dizer, minuciosa, mais detalhada no módulo avançado, ok? Vamos lá. Tô com uma apresentação aqui aberta com 3 slides, tá? Primeiro slide, título e subtítulo. Segundo slide do tipo título e conteúdo. E o terceiro, título e conteúdo. Então, como eu falei agora há pouco, as animações elas podem ser aplicadas a objetos ou ao slide em si, tá? Vou pegar esse slide 1, vou colocar aqui título. No slide 2 eu vou escrever slide 2. No slide 3 eu escrevo slide 3. Aqui eu vou colocar conteúdo e aqui eu vou colocar conteúdo também, tá? Eu vou logo salvar isso aqui, que essa eu vou deixar com vocês. Salvar como exemplo de animação, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui subtítulo, tá? Então vamos lá, eu vou no slide 1, no slide título, né? Eu vou animar, aqui eu tenho duas caixas de texto, né? A caixa de texto do título e a caixa de texto do subtítulo. Eu vou clicar, tá? Na caixa de texto do título, primeiro, clicando fora, tá? O que assim, com nada marcado, tá? Agora eu clicando aqui, ó, observa que ele abriu mais algumas opções para mim, tá bom? Então eu tenho o seguinte, animar. Eu tenho aqui alguns presets, tá? Algumas pré-configurações. E aqui eu tenho alguns tipos. Tipo, quando eu passo o mouse sobre, ele dá um exemplo. Ó, tô aqui em cima, né? Sem animação. Quando eu descer o cursor, você percebe que ele vai aplicar essa ação no slide grande aqui, ó. Olha lá, desci, olha lá, o título vai aparecendo, tá bom? Na verdade, ele não aplicou no slide, perdão, ele aplicou no elemento que eu selecionei, que foi só a caixa de texto, tá bom? Porque, veja bem, eu vou clicar aqui fora e vou selecionar o slide 1 como um todo. Aqui, ó, sem animação, perdão. Se eu passar o mouse nesse ícone aqui, ó, aqui é sem transição, no segundo ícone, à direita desse aqui, ó, vou passar o mouse agora. Olha lá, ele aplicou essa animação aos dois elementos, tá? É um slide, composto por um elemento, dois elementos, duas caixas de texto, não é isso? Aqui, ó, as duas caixas de texto. Então, ó, ele vai aplicar aos dois como um todo. É diferente, tá? Cuidado com isso. Muito aluno confunde essa parte aqui, tá? Vou fazer da forma inicial que eu estava fazendo. Vou selecionar só esse elemento aqui, ó. Só esse que vai estar... Vou até dar uma diferenciada nele. Eu vou rotacionar. Deixa eu voltar aqui em... Deixa eu ver aqui uma coisa. Pera aí. Até para você poder ver isso melhor. Deixa eu botar ele negrito. Botar um tamanho bem aberrante. Vou botar o 96.
vermelho, tá? Uma cor bem aberrante para a gente realmente ver isso aqui, ó. Vamos voltar lá, animações. Então, ó, olha só a parte de cima animou, tá? O slide entrou, o slide vai entrar, mas só vai animar isso aqui, tá? Vou dar um exemplo direto na apresentação. Vou apertar F5, tá? Opa, peraí, tem que ir e voltar. Opa, peraí que não foi. Ah, tá, é porque eu não apliquei ainda, tá? Eu só estava simulando. Tem que clicar efetivamente para ele acontecer. Então, vamos lá. Aqui eu vou clicar então em desaparecer. Agora sim, eu vou dar um F5, tá? Aí entra sim, tá bom? Mas professor, nesse slide primeiro, não tinha aquela animação do título? Tinha. Você tem que mandar continuar. Como? Dando Enter, apertando a seta para frente ou clicando aqui. Eu vou dar um clique só. Pronto, agora vem o título, tá? Ele executou uma animação que está dentro desse slide 01 aqui. Se eu der um outro clique, ó, ele vai para o slide 2, tá? Se eu der mais um clique, ele vai direto para o 3. Por quê? Porque no 2 não tinha animação nenhuma, tá bom? Então, um clique, ele faz o quê? Ele executa um procedimento, tá? Uma animação é um procedimento. Um virar de slide é um procedimento. Então, se dentro de um slide, desse slide 1, eu tiver duas animações, ele vai executar as duas animações, os dois procedimentos internos, para depois executar o procedimento externo, que é o que? Trocar de slide, tá bom? Vamos dar um exemplo prático? Eu já apliquei uma animação aqui, né? Vou selecionar esse elemento de baixo agora e vou aplicar uma animação... deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, o que eu faço? Escolhi uma coisa interessante aqui. Olha só, eu fiz alguns testes aqui, ó. Acho que vai ficar legal assim, ó. Nesse de baixo, nesse segundo elemento, repito, eu tenho dois elementos no slide 1. O primeiro eu já apliquei uma animação, tá? Opa, saiu. Vou botar aqui, ó, desaparecer. No segundo, eu vou aplicar o... Deixa eu ver, botar o surgir, tá? Surgir o primeiro parágrafo de nível, tá? Vamos dar um F5 para ver como é que ficou isso aqui. Apertei F5, tá? Ele executou o slide. Eu estou no slide 1, que é o slide de título. Só que eu tenho que agora, ó, dar um clique para executar a primeira animação, que é do título, e um segundo clique para executar a segunda animação, que é do subtítulo, tá bom? Então, esse é o conceito básico que você deve entender sobre animação, tá? Aqui no módulo básico. Tem coisa mais complexa que isso? Tem temporização, tem sincronização com uma música rolando, por exemplo, tá? Tem coisa pior que isso. Eu vou falar no módulo avançado, tá? Por ser um pouquinho mais chato de se aplicar, ok? Vamos lá. Vou falar de alguns presets aqui. Esse slide 2, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse preset aqui nele, tá? Chamado desaparecer suavemente. Apliquei. Vamos lá, vou dar um F5, tá? Mais uma vez, executou o slide 1, vou dar um Enter, ele executa a animação do título, tá? Mais um Enter, ele executa a animação do subtítulo, ainda no slide 1. Se eu der mais um Enter agora, ele vai executar o 2, tá? Percebe que teve uma suavização. O slide 2 ele surgiu, tá? Ele não veio de uma vez só, tá? Deixa eu voltar. Agora, 1, 2, 3 e vai. Olha lá, ó, ele aparece, tá? Ele surge, tá? Então, quer ver, ó? Eu vou dar mais um clique agora, ele vai pro 3. Ó, só que foi seco, tá vendo, ó? Voltei pro 2. Agora 1, 2, 3 e vai. Olha lá, o 3 ele vai seco, não tem nenhuma animação, tá? Nenhuma suavização de movimento, tá? Volto pro 2 e volto pro 1. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Slide 2, olha lá, ó, ele aparece, ele surge aqui na tela. Bom, sair daqui apertando ESC. Então, cuidado, tá? É um conceito não tão fácil, tá? É simples, mas às vezes eu vejo que alguns alunos se enrolam, tá bom? Então, toma um pouquinho de cuidado com isso. Se não entender essa aula, volta, assiste mais uma, duas, três vezes, ok? No slide 3, vou fazer o seguinte, eu vou até para ele... Vou sair copiando e colando aqui, ó, para ter mais coisa aqui embaixo. Então, nesse elemento de baixo,
No slide 2 eu apliquei isso aqui, tá? Deixa eu ver se eu vou aplicar esse, não. Vou aplicar esse aqui, ó, essa transição, tá bom? Esse subgrupo aqui, gente, chama transição para este slide, tá? Quando ele diz este, é esse aqui que você está selecionado, tá bom? Então só vai funcionar para esse. Vou clicar, vou selecionar esse tipo aqui, ó, tá? Deixa fazer. Então já mandei aplicar, vou dar F5, tá? Executou o slide 1. Eu vou apertar uma vez aqui a seta para frente, tá? Executou o título, a animação do título do slide 1. Mais uma vez, a animação do subtítulo do slide 1. Entrou o slide 2, suavizando. E agora vem o slide 3, tá? Percebe que ele montou, ó. Voltei pro 2, vamos pro 3 agora? 1, 2, 3 e vai. Olha lá, ó. Ele executou uma animação. Essa animação aqui, ó, no slide 3. É uma animação chamada dissolver. Para tentar fazer melhor, ficar melhor visualizar melhor isso aqui, deixa eu inserir uma imagem, tá? Deixa eu ver aqui, imagens. Vou inserir essas tulipas aqui, tá? Vou reduzir aqui, ó, tá? Proporcionalmente, puxar para baixo. Então vamos lá, nesse elemento aqui eu vou aplicar essa animação de transição aqui, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar. F5, então título, subtítulo, slide 2 e pronto, slide 3, tá? Acho que agora ficou um pouquinho mais claro, né? Voltei pro 2, vamos pro 3, 1, 2, 3 e vai. Olha lá, ó. Esse elemento inferior, tá? Do slide 3, nele somente que eu apliquei essa animação de dissolver. Eu não apliquei acima, então ele só vai ocorrer aqui embaixo. Tá bom? Então isso era o que eu tinha para falar no módulo básico sobre a guia animações, tá? E no módulo avançado a gente vai melhorar um pouco isso. A gente vai trabalhar com som, tá bom? Vamos trabalhar com tempo. Isso aqui é a chamada temporização, tá? Velocidade de transição desse slide, tá? A gente pode aplicar alguns sons. Deixa eu dar só um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver que título. Nessa animação que já está setada, apontada aqui, ou como desaparecer, eu vou acoplar a isso um som. Um som de... deixa eu ver. Setas. Sinos. Vento, voltagem. Ó, outro som, eu poderia até importar um som, uma música do meu computador, tá? Poderia fazer isso. Deixa eu botar esse aqui, ó, sinos, tá? Cliquei, vamos lá, vou dar F5. Ó, já executou o som, tá, né? Aí, ó, vem o título, tá? E depois o subtítulo, ok? Então, percebe que eu apliquei nesse slide aqui, ó. Quando ele entrar, eu quero o som sinos. Pro slide 3, tá? Eu quero o som... deixa eu ver aqui. Pro slide 3 eu vou querer o som aplausos, tá? F5 mais uma vez, ó, executou o som, tá? O sinos. Dei um clique, título, animação do título. Outro clique, animação do subtítulo. Mais um, vem o slide 2. E agora quando eu entrar para o slide 3, ele vai dar o som de aplausos. Ok? Então, é assim que funciona. Esse é o conceitual que você deve entender sobre o quesito animação. Tá joia? E as coisas mais avançadas, tá? Esse negócio de temporização, importação, né, de outro tipo de som, a gente vai ver no módulo avançado. Ok? Gente, era isso. Forte abraço em todos, fica com Deus e até a próxima aula.